Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para mais um Conexão Autêntica. E você já sabe, né? Aquilo que acontecer aqui vai para você. Não tem corte, não tem ajuste, porque você merece exatamente tudo aquilo que a gente conversar com esse mega super convidado que a gente está aqui hoje. Aí você fala, mas mais um mega. A gente só traz pessoas especiais aqui para realmente, né, passar para você informações que você possa utilizar no seu dia a dia, na sua vida. Percebe? E hoje a gente vai falar muito sobre liderança. Percebe o quanto isso é importante? E já falo, se você não se inscreveu ainda, meu, é brincadeira, né? Ativa a sua Não é brincadeira. autenticidade, se inscreva no canal, porque hoje o papo vale muito a pena sobre liderança, sobre profissões e o que mais rolar aqui nessa mesa, como vocês já sabem, tudo é sobre autenticidade. E mais uma pessoa incrível e autêntica aqui com a gente, do jeitinho que a gente gosta E vão ter que compartilhar também. também. Porque vai ter um Compartilha. monte de gente que não vai estar assistindo que merece receber essa Sim. informação. Então, já está avisado. Né? Simples Prepara. assim. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse nosso mega convidado. Né? Meu, o cara é o cara da transição. Vocês vão ver aqui, ó. Vou falar um pouquinho dele aqui. Aí, quem está em Ó, transição de carreira já a fica experiência aqui. que ele tem com transição, né? Só isso aí já. O podcast aqui já ia dar 2 horas, se falar só da transição, mas a gente vai falar de coisas mais importantes para o teu dia a dia ainda do que a transição. Então, ó, esse nosso mega convidado, ele é consultor e mentor de líderes especializado em comportamento e desenvolvimento humano e organizacional, com foco em gestão e transformação cultural nas empresas. A sua trajetória é marcada por 4 grandes transições. Estou falando que tem transição aqui. 4 grandes transições de carreira que o tornaram um profissional único e integrador. Percebe a experiência que esse cara traz, entendeu? Em relação àquilo que ele faz hoje, o quanto que ele vai te passar de informação. Se prepara. Até me perdi aqui, né, Tô? Ó. Ele iniciou a sua jornada na área de tecnologia da informação, atuando como programador, analista e gerente de sistemas em uma multinacional automotiva. Em seguida, ele migrou para o universo tudo a ver, né, gente? Tudo a ver. Ó, migrou para o universo artístico, tornando-se ator, cantor e empresário, mantendo até hoje uma produtora. Depois dedicou-se à educação, atuando em um programa de desenvolvimento de habilidades socioemocionais para crianças em situação de risco. Ó que show, cara. Foi nesse momento que descobriu a sua paixão pelo desenvolvimento humano. E a partir daí, ele se especializou em coaching, comportamento humano, terapias e neurociência, criando métodos próprios como design para a gente e a jornada Liderança Oxigênio, que ele vai falar bem disso aqui. Eu estou curioso para saber disso aqui. A gente estava batendo papo lá fora, mas não chegou aqui, nesse ponto. Tá? Então ele está aí com mais de 30 anos de experiência, né? E ele inspira líderes e organizações a se tornarem mais conscientes, autênticos e impactantes. Esse autêntico cachou direitinho aqui, ó. Não é? Então, seja muito bem-vindo, meu querido amigo Alex Camargo. Eita, mas que prazer estar aqui com Bem-vindo. vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Muito gostoso estar aqui com vocês. Eu ouvindo tudo isso aí, eu não sabia de quem você estava falando. Eu falei, será que é tudo isso mesmo, Olha gente? só, tá vendo? É um prazer estar aqui com pesquisa não vocês faz, também. né? Então, pois é, eu tô super feliz de estar aqui. E se o objetivo é conversar e conversar sobre autenticidade, bora conversar então. Então vamos lá. Primeira coisa, cara, que eu já pergunto para todo mundo que chega aqui, fala um pouquinho dessa, né, dessa sua jornada aí, né? Começando lá com o Alexinho, entendeu? Até aqui, como é que foi essa sua jornada? O que o Alex tem, né? Que ele vem trazendo aí que Qual com que é o certeza borogodó? Tudo que começou. tá muito, né, agregado a tudo que você entrega para as pessoas hoje. Pois é, vou começar de trás para frente, né? Assim, hoje em dia tem até nome para tudo isso, né? Tem um nome que as pessoas falam que existe um grupo de pessoas que são multipotencial. São pessoas diversas, elas gostam de
produção, elas gostam de arte, elas gostam de planilha, elas se dão bem fazendo coisas diferentes. E foi isso que eu experimentei na minha vida, né? Então, ao longo desses 52 anos hoje, estamos em quase setembro de 2025, então esse ano ainda completo 53. Ao longo desses 52 anos, puxa, eu fui experimentando tudo aquilo que meu coração pedia, né? Acho que se eu resgatar a minha história e falar do Alex pequeno, né? Eu fui um menino, fui o último filho, temporão, cresci no meio de adultos, uma família incrível. Meu pai militar morreu quando eu tinha 4 anos de idade, então naquele tempo não tinha pais separados, não tinha, ninguém era filho de uma mãe, de mãe solo, né? Ou era viúva ou era casada. Exato. E com as viúvas tinha-se uma pena, uma piedade, um cuidado, porque naquele tempo a mulher não tinha expressividade. Embora minha mãe tenha sido uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Ela gritou independência quando meu pai morreu e, de fato, fez um trabalho maravilhoso. Mas ainda assim, eu fiquei muito preso a esse conceito de não dar trabalho. Então, eu não vivi a autenticidade na minha infância do jeito que aquela criança gostaria de viver. Então, eu fui dar meu grito de independência já velho, depois de conseguir minha independência financeira, depois que eu pagava minhas contas. E aí é que eu fui ter carro do jeito que eu queria, fui viajar do jeito que eu queria, né? Aquela criança sempre sonhou em ir para o exterior, né? Eu sempre estudei línguas, eu sempre estudei espiritualidade. Eu, com 12 anos, eu lia Platão, eu fazia Provida, né? Olha. Do Dr. Celso Charuri. Sim. Celso Charuri foi meu primeiro mestre espiritual. Legal, cara. Ainda que eu não tenha conhecido ele em vida. Mas, assim, aos 12 anos eu já me perguntava, né? Eu estudei em colégio religioso, ainda por cima. Então, fiquei muito preso a certos moldes e que não dava espaço para essa autenticidade vir à tona. Então, eu acho que é isso, acho que é um pouco disso. Isso ficou tão preso em potencial que quando eu pude explodir, eu explodi de fato. Então, eu com 24 anos, eu já era um jovem executivo internacional dentro de empresas. Enfim, comecei como consultor na área de sistemas, depois fui desenvolvendo carreira até chegar em empresas multinacionais e já fui brincando de fazer carreira internacional. E foi maravilhoso, conhecer o mundo trabalhando sempre foi uma diversão para mim. E essa transição para as artes, como foi? Foi papum ou veio como hobby e você foi transicionando? Então, o mundo corporativo é um mundo muito honesto e muito transparente. Ele tem regras muito claras. Se você segue as regras, você se dá muito bem. Existem regras que são mais explícitas, tem regras que são mais implícitas, mas se você tem uma boa leitura das regras do mundo corporativo, você vai muito bem. Inclusive, hoje eu ajudo os líderes nesse tipo de sucesso. Esse senso, né? Sem perder a sua autenticidade. Exatamente. Né? Mas o que acontece é que pode ser um processo solitário e engessado também. E quando eu comecei a engessar, eu me lembro que eu estava na última empresa onde eu trabalhei, no mundo corporativo, e eu estava sendo promovido a Black Belt, que é tipo um auditor interno dentro de um programa de qualidade que se chama Six Sigma, detalhe técnico. Mas eu era o único não engenheiro que estava sendo preparado para isso. E com 6 meses nesse lugar, menos, acho que com uns 3 meses eu estava tomando ansiolítico para poder baixar a ansiedade, porque eu percebo que todas as transições de carreira que eu fiz, eu fui abordar, fui experimentar as carreiras com uma coisa em comum. Em todas elas tinha muita conexão humana. Em todas elas eu trabalhava para servir a um propósito, a um sentido de transformação. E na área de sistemas não era diferente. Eu
transformava a vida das pessoas porque facilitava a vida Sim. delas, né? E era o que eu podia fazer naquele momento. Então me tiraram das pessoas, me tiraram dos levantamentos, me tiraram do desenvolvimento dos sistemas, me tiraram dos treinamentos, que eu dava muito treinamento na América. Colocaram no quartinho escuro. Sim. Me colocaram num quartinho com uma luz branca e com muita estatística, análise de dados. Aí, bicho, para eu poder extravasar um pouco isso tudo, eu comecei a fazer curso porque eu tinha grana, né? Porque eu trabalhava, já era executivo, então eu tinha dinheiro para fazer o que eu quisesse, praticamente, né? Venho de família muito humilde, mas nesse momento eu era bem remunerado dentro do mundo corporativo. Então comecei a fazer curso com esses diretores de televisão. Fui fazer curso com Sininha de Paula, com Wolf Maia, com Jacques Lagoa, com todos os... Fernando Leal, todos os caras que dirigiam novela naquela época, né? Que davam curso... Aquele tempo era os cursinhos caça-níquel, né? E aí fui fazer curso com esses caras para aprender a atuar para a câmera. E para mim era uma diversão, porque aquela criança sonhava com isso. Aquela criança fazia teatro na igreja, aquela criança tocava violão na missa. E nessas pequenas parcelas esses pequenos recortes de autenticidade artístico vinham, né? Acabaram acontecendo nessa infância. Só que eu queria mais. E não tinha quem apoiasse nesse momento. E então, quando eu fui crescer, que eu podia mandar na minha vida, já tinha o meu dinheiro, aí eu fui fazer essas coisas todas. Aí eles me levavam para o Rio de Janeiro para fazer pontas em novelas, me levavam para o Rio de Janeiro para fazer estágio de direção. E era assim, né? Legal. Era muito gostoso. E como eu tinha férias acumuladas, eu tirava férias picadas para fazer esse tipo de trabalho. Até que chegou um dia, o presidente da empresa me chamou, eu lembro do nome dele agora, não vou citar por questões éticas, mas ele me chamou, ele não falava uma palavra em português. Ele me chamou para falar o seguinte: olha, sei que você está se divertindo muito fazendo as coisas que você está fazendo, tinha terminado um relacionamento na época, ele falou, sei que você se divorciou recentemente, não fui casado, né, mas enfim, ele tinha me separado. Então, nesse momento, eu preciso saber o que você quer da vida. Nós temos um lugar para você aqui, mas para que você fique nesse lugar, eu vou precisar que você esteja exclusivamente à disposição dessa companhia. E eu falei, exclusivamente não vai rolar. Eu não vou deixar de fazer as minhas viagens, eu não vou deixar de fazer meus concursos de karaokê, não vou deixar de ganhar meus prêmios de karaokê, porque nesse momento eu estava também brincando disso também. Isso está sendo extremamente importante para mim e eu, nesse momento, não tenho intenção de descontinuar isso. Ele falou, então, infelizmente, nós não temos um lugar para você aqui. E aí aquela cena, né, de você sair numa sexta-feira à noite com as caixinhas, com as plantas, os porta-retratos. E no sábado, bicho, a vida é muito louca, né? Porque quando a coisa é autêntica, quando vem da alma, do coração, quando você é honesto com você mesmo, parece que... Eu não tenho uma concepção de Deus da religião, mas eu acredito que existe uma inteligência que está cuidando de muita coisa aqui. Uhum. E não que essa inteligência me veja ou olhe para mim, não sou egóico a esse ponto de achar que tem alguém olhando por mim, mas acho que essa inteligência ela é conectada a todos. Energia, frequência, gente. Que Isso, não por tem aí. pra por onde aí. correr. Vai existir, vai acontecer. E no sábado, isso foi na sexta, né? Eu saí da empresa com meus paninhos de bunda. E falei bunda, desculpa. Não, aí pode. Eu acredito mais que que todo mundo Ainda tenha mais que a uma, sua, né? não tem problema. E aí no sábado eu tava fazendo um teste para meu primeiro musical Olha. e passei. Em 15 dias eu tinha 3 empregos na área artística e tinha um salário muito compatível ao que eu ganhava lá. Claro, sem benefícios, sem 13º e tal, mas assim, em 15 dias eu já estava com Que legal, uma hein, remuneração muito parecida, assim, com 3, 4 projetos, cantando em banda de baile, cantando
bandas boas. Tive muito privilégio de cantar em bandas muito legais, profissionais, sabe? De eventos bem renomados, desde casamentos nesses buffet chique da vida aí, até formaturas, navios e por aí vai. Então, o universo empurrou sua vaquinha barranco abaixo. Total. Que Ah, você eu- precisava desse Eu espaço não livre. vou culpar o universo, não. Quem empurrou fui eu, quando eu falei pro o CEO da empresa. Eu não acredito. Eu fico admirando minhas versões antigas, assim, sem a menor vaidade. Não é que eu esteja me... Falar que nem o povo, né? Não estou me gabando. Mas eu tenho muito orgulho de ter dito para ele, de ter encarado um menino de 20 e poucos anos, menos de 30, 27, Com uma carreira 28, promissora. com uma carreira possivelmente promissora, né? Às vezes Ou eu um penso... burnout promissor. Né? Mas às vezes eu Talvez penso... você fosse o primeiro, ó. Porque ali quando você falou de ansiedade, você já estava nesse processo. Tava burnout. super, né? Não sei o que poderia ter acontecido, né? E nas realidades paralelas, né? Das cordas, Então, do que mas poderia ter percebe, quando a gente acontecido. fala Mas de eu... liderança, você já começou a fazer um caminho de liderança em relação à sua Sim, vida, sim, né? Que sim. é a liderança principal. Eu escolho, né? Né? É você escolher. A autoliderança, né? Essa É. dimensão tão importante da liderança. Com Que é o certeza esse que trouxe uma começa. bagagem, né? Uma É. bagagem enorme aí para aquilo que você faz hoje. Ninguém lidera um projeto, ninguém lidera outras pessoas, ninguém lidera um grupo, ninguém lidera um negócio, uma organização, se não tiver autoliderança, né? A autoliderança é precursora do sucesso do líder. Então, mas eu tenho orgulho daquele moleque que teve coragem de olhar para um monstro, para um leão e falar assim, então, não vou fazer, né? Foi bom enquanto durou. Tipo, foi bom para você. Eu tenho orgulho disso. E eu sei que não foi uma ação ou uma escolha na porra louquice, sabe? Não foi uma ação emocional apenas. Foi algo que eu escolhi de coração, sabe? Seguir um chamado importante. E, enfim, tinha estofo para fazer, fiz. E o que Parabéns. impactava? Foi de coragem, mas o que impactava? Era a imagem da empresa? Era você estar fora? Por qual motivo você foi posto? Você sabe sobre isso? Assim, hora estar e hora não estar na empresa, isso nunca vai ser muito bem visto, né? Imagina isso antes dos anos 2000, isso aconteceu em 97, 98, nem lembro mais, mas você imagina se hoje aqui no Brasil as empresas já têm uma cultura tradicionalista e muitas mantêm uma cultura extremamente autocrática, burocrática, autoritária. Imagina naquele tempo, né? Tipo, você ser diverso e manifestar vontades que não necessariamente correspondem aos objetivos da empresa. Qual é a vantagem? Não, e outra coisa, Não, né? porque- Se torna um mau exemplo. É um sobre mau isso, eu exemplo acho. pra empresa. Não formulei a pergunta. Porque você não faltava aos seus compromissos com a empresa para fazer a sua vida lá fora. Faltava. Entendi. Eu tirava férias picadas pra, por exemplo, ir pras novelas. Eu não pensava Não, então não era uma vezes. falta, era suas férias. Eu dava aquele jeitinho, tipo, Brasileiro. Assim. eram férias acumuladas, eu tinha direito? Tinha. Sim. Mas eu simplesmente Você programava negociava isso com a pra RH viver pra outras coisas. Isso. Mais não era mau uma exemplo falta. aí. Mais mau exemplo aí. Não, por qual motivo? Porque é uma coisa que estava ali, disponível. É diferente de você chegar e ficar pedindo favor. Sabe o que é? Tem uma viagenzinha ali. E eu não tenho essa troca. É o que ele falou do Mas engessado, assim, entendeu? a época era impressão- engessada. a empresa, ela quer que as coisas aconteçam daquela forma. Então, eu te dou as férias do dia que para mim é melhor, não o dia que você quer, né? Hoje em dia, eu diria o seguinte, que essa diferença desse liderado, desse empregado, dessa pessoa que trabalha lá, com esse tipo de anseio,
Puxa vida, eu acho que poderia ser um potencial e um baita de um recurso para ser explorado dentro da empresa. Sim. Então, assim, hoje em dia eu recomendaria muito um, algum tipo de abertura de conversa com esse ser humano que está tá passando por isso, com esse ser humano que está dentro de uma organização, para ver se existe conciliação. É óbvio, a empresa ela não existe no amor e na graça. A empresa precisa de resultado, ela precisa de resultado humano, financeiro, energético, de esforços, ela tem impacto social, ela tem leis, ela tem imposto. A empresa é um compêndio de tantas características, de tantas. Ela é multi. Ela é transversal, Então, né? mas percebe, né? Hoje está se falando muito aí, né, do psicossocial, né, NR1, né, dentro das empresas. Cara, é o que você já estava fazendo lá. É que todos os funcionários deveriam dar atenção. O famoso hobby, que é aquilo onde você vai desopilar, você vai pôr para fora um monte de lixaiada que você está carregando, né? Isso é importante, foi o que manteve até você lá, porque senão você teria talvez explodido, né? Se Muito fosse antes. só lá dentro fazendo na salinha fechada com a lampadinha Não, ali, entendeu? eu não sei, acho que eu teria ficado bem doente. Então, por isso que eu tô falando, é o que falta talvez para a maioria, né, Você dos foi buscar um funcionários. recurso, que é aquilo que te dava prazer, que fazia sentido para Foi você. realizar sonho. É isso, mas é um Imagina. recurso Eu para lidar. sonhava em cantar para um monte de gente, cantei. Eu sonhava em atuar em palcos, eu atuei. Eu sonhava em conhecer estúdios de televisão e ouvir alguém falando para mim, vai, roda, gravando. E eu gravei. Então, assim, poxa, Realizou sonho. realizar sonho é uma delícia. Realizar sonho é maravilhoso, é extremamente divertido e autêntico. Sim. Isso hoje faz parte de quem eu sou. Então, isso que eu dos, tô falando, dos daquilo meus que recursos, você, do né? que você faz hoje, né? O quanto que isso, né, não está dentro daquilo que você passa dentro dos teus treinamentos, dentro desse teu método que você criou. Fala um pouquinho do que você faz hoje, da sua atividade, dos seus métodos, né? Que eu tenho certeza que vai ser show para nossa audiência aí. Claro. Então, hoje eu voltei para o mundo corporativo, né? Porque o que acontece? O que me trouxe para o mundo corporativo? Minha última transição de carreira, penúltima transição de carreira foi um momento muito espiritual da minha vida, em que eu estava com a produtora estava rodando, eu estava cantando, estava indo muito bem na minha carreira, mais de cantor até do que de teatro e televisão. E, e eu abri uma produtora para produzir entretenimento para eventos, enfim, produzir peças de teatro, né? Hoje nós temos em cartaz aí no Brasil, rodando pelo Brasil, um musical sobre a vida da Rita Lee. Mas há 10 anos atrás, a gente produziu um musical muito parecido, só que não baseado no livro dela. Inclusive, depois desse musical, ela escreveu o livro dela. Então, há 10 anos atrás foi eu que produzi, foi minha empresa que produziu, que foi a proponente do projeto e tal. Conheci a Rita, ela foi assistir o espetáculo 2 vezes, fui com a Mel Lisboa também, né? Hoje ela está fazendo pela segunda vez, eu não estou envolvido na produção, mas da primeira vez há 10 anos atrás, sim. Então, essa produtora existe até hoje, né? E eu estava muito bem na minha produtora naquele tempo, e eu estava muito mergulhado no estudo da espiritualidade, que também é um chamado, é coisa da multipotência. Sim. Eu não fico numa coisa só. Eu sempre preciso balancear, equilibrar as coisas. E eu estava super na arte, mas estudando espiritualidade, estudando expansão de consciência, estudando psicologia transpessoal, cabala e por aí vai. E nesse momento eu perco uma irmã, né? Minha irmã faleceu em 2007. E aí eu caí emocionalmente e me segurei muito na espiritualidade, né? Porque era a única forma de me conectar com ela, era saber que existia algo além dessa vida. E eu precisava saber disso porque ela era minha melhor amiga. Uma pessoa da minha família com quem eu mais tinha conexão
né? E nesse processo, me uni com mais 5 malucos e fomos para os Estados Unidos trazer uma ONG que chamava Spirituality for Kids, Espiritualidade para Crianças. Mas, na verdade, era um projeto, e aqui no Brasil chamava Sucesso para Crianças. Por quê? Porque espiritualidade, infelizmente, é confundido com religião aqui no Brasil. As pessoas têm essa cultura, né? O Brasil é muito espiritual, mas tudo se confunde com religião. Não tem nada a ver. E a gente precisava entrar na escola pública, então a gente teve que se reposicionar como um programa de ensino de habilidades socioemocionais para crianças em situação de risco. E foi aí que eu conheci a Madonna, a cantora, porque ela era CEO desse projeto internacionalmente naquele tempo. Então ela veio para o Brasil e, enfim, ela queria fazer um piloto no Rio de Janeiro, a gente estava só em São Paulo, e aí quem foi escolhido para ir para o Rio de Janeiro? Eu. E aí foi muito legal, assim, ela nunca soube que eu fui cantor, né? Nossa relação de trabalho sempre foi muito dentro do programa, né? E, enfim, acho que vale um podcast só para falar do dia que estávamos lá na cobertura do Cesar Park, lá do Fasano, desculpa, do Fasano lá do Rio de Janeiro. E ela não pôde subir o morro para ver as aulas das crianças, e aí a gente trouxe as crianças até o Fasano para que ela assistisse a aula das crianças dentro do projeto piloto. E aí ela captou recurso e a gente abriu uma frente de trabalho no Rio. Entramos em 23 escolas públicas lá do Rio de Janeiro, no meio da pacificação das favelas. Foi uma loucura, foi uma doideira. Um projeto muito lindo. E depois de 5 anos o projeto se reposicionou num programa online. Então eu voltei para São Paulo, porque fechou a operação presencial. E eu voltei, mas já a produtora só não fazia mais sentido. O bichinho do desenvolvimento humano, de ver o potencial humano florescer na minha frente, desenvolver educadores, desenvolver crianças, desenvolver líderes comunitários, isso estava já completamente intrínseco em mim. E aí eu falei, putz, o que eu faço? E aí foi quando eu acabei sendo convidado por alguns dos executivos que eram conselheiros da ONG, né, para dar palestra sobre desenvolvimento socioemocional no mundo corporativo. E eu falava, gente, eu estou muito tempo longe do mundo corporativo, vou fazer palestra para executivo, não tem cabimento. Falava com crianças expostas a risco, crianças que reagiam com violência, crianças que reagiam com falta de ética, crianças que estavam não interessadas em crescimento. E eles falavam assim, vem dar uma olhada nos meus executivos para você ver. E aí, assim, ser humano é ser humano, né? Mera. Na Paulista, no Leblon, em São Paulo, no Rio, na faixa de Gaza, é tudo igual, né? No mundo corporativo fora dele. E aí foi isso. Eu peguei o bichinho do desenvolvimento humano. Em pouco tempo os executivos queriam aconselhamento, mas eu não sou psicólogo, né? Não venho da psicologia, eu venho da gestão. E aí comecei a estudar. Aí fui estudar tudo que você possa imaginar. Fui estudar coaching, fui estudar neurociência, fui estudar liderança. Entrei dentro de um instituto e fiquei lá por 10 anos estudando e trabalhando com líderes e tal. E estou aqui hoje. Aqui hoje. Esta é a sua história. Que show de E maravilhoso. E a criança, assim, o adulto sempre vai trazer a criança em todos os lugares e ambientes e as questões são só padrões de repetição o tempo todo. A gente vê o mesmo tipo de birra também na parte corporativa, em atendimentos, no trânsito. A gente sempre vai ver. Na verdade, aquela criança, né, lá que você ajudou a florescer, ela está viva dentro de cada adulto por aqui. Todo aquele sofrimento, né, que eu acredito que ali você amenizou bastante dentro do projeto,
para essa E criança marcou não muitas sofrer crianças. hoje, aqui como adulto, porque isso deve fazer o quê? Já uns 10 anos esse processo ou não? Mais das Mais, crianças, é. foi em 2007 até 2012, tá então. com 13 É, anos, 13 que anos. acabou. Então, percebe? Essas crianças, na verdade, elas não ganharam só lá, né? Estão ganhando aqui também. Né? Porque hoje o que mais reverbera na vida das pessoas é exatamente essa criança interior. As faltas dessa criança, os traumas, percebe? Os abusos que essa criança sofreu nessa época que você ajudou essas crianças lá. Percebe? Tem um monte. Você fala, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de trabalhador, percebe? São essas as dores que pegam. Percebe? Eu estava falando para você um pouco da minha timidez lá fora, né? Nos meus 47 anos de timidez. Você vai ver um monte de gente trabalhando por aí, um monte de líder que não consegue se comunicar. Porque necessita da aceitação. Aquele líder que, né, em vez dele liderar e mandar a pessoa fazer isso ou aquilo, né, ele vai e faz. Porque vai que eles param de gostar de mim. Vai que eles não me aceitam. Eu preciso ser validado. Então, deixa eu mostrar como é que faz. E não é líder, na verdade. Ele está numa posição que jogaram ele ali e ele está fazendo o possível para poder, né, cumprir aquilo. E como ele tem que ter uma entrega, né, ele acaba fazendo em vez de, né, aquele negócio, determinar quem que vai fazer realmente, liderar, né, entregar para as pessoas aquilo que elas necessitam para elas poderem realizar e não para ele realizar. Isso que é? É aquela criança que está correndo, necessitando de aprovação, de validação. Pai, mãe, pelo amor de Deus, olha para mim. É isso aí, é isso aí. E o quanto isso é contundente hoje, e eu gosto dessa forma de visualizar, né, o quanto esses impulsos, né, que a gente chama de criança carinhosamente, esses impulsos, eles norteiam as nossas vidas e as nossas escolhas nesse mundo adulto, né? E em todos os contextos, né? Então, assim, e é tão inconsciente, né? Tipo, foi nessa conversa aqui com vocês hoje, no comecinho, que você falou, poxa, como é que foi o Alex criança? Eu falei assim, mas espera aí, que tem... Porque a história que eu me conto é que a minha transição de carreira, ela explora novos mundos, mas com uma linha de condução única, que é contribuição humana, porque em todas as minhas transições de carreira, eu sentia que eu estava contribuindo e eu sentia que isso era o que me energizava. Em todas elas, é isso que me dava o tesão de fazer o que eu... Você percebeu no comecinho, quando você estava mandando informação, que você percebeu as faltas. Mas então, é isso, mas aquela coisa da clausura, né, do ficar preso, porque não que minha mãe tenha me prendido, não que meu pai tenha me prendido, mas as freiras sim, essas sim foram filhas da puta. E falei filho da puta mesmo, falo de novo. Mas porque assim, você foi para lá, realmente é castração total. Você imagina, sem na década de 70, artístico. colégio religioso. Só no chicotinho. Jesus amado. É. Mas enfim, fora essas vacas, com todo respeito, viu? Com até um pouco de carinho. Mas enfim, fora isso, não tive, assim, repressão dentro de casa. Muito pelo contrário, mas tinha uma moral minha, uma leitura minha, uma interpretação daquela criança de que a minha autenticidade poderia ferir, poderia prejudicar, poderia fazer mal. E aí esperei para depois... Então, assim, puxa, como tem sentido isso que vocês estão falando? E eu me dei conta disso, dessa pressão aqui. E se tem uma coisa que eu tenho certeza que o Alex não queria fazer mal, é pra mãe adorada e idolatrada dele. De fato não. Então é ali. Aqui eu faço tudo que for necessário, até vou pra prisão, né? Por causa dessa deusa aqui, da mulher principal da minha vida. E é isso. Percebe? E é isso. E chegou um momento, acredito, que você percebeu que, né, você podia seguir a sua vida porque não ia ferir ela. É isso. Simples assim. Não estava contando com essa fala, né? Porra, mas é fazendo... uma pessoa especial. Mas voltando à liderança. É uma linda. Tá com 94 hoje. Que linda. Meu pai tá com 89, imagina. E aí, então, hoje, você me perguntou, desculpa, até fiz uma volta para chegar onde eu tô hoje, né? Porque, de alguma forma, eu acho que eu ganhei muito com tudo isso, né? Então,
Hoje, quando eu me coloco diante de uma empresa, diante de um cliente ou de um grupo de pessoas, eu acho que eu trago o cara que pensa pragmático, que pensa lógico como um sistema, cara que pensa fluxograma, que pensa processual. Eu trago o cara que é artístico, que tenta falar com vigor, que tenta... Eu falo muitas bobagens nos meus treinamentos. Eles são muito engraçados. Então eu trago procuro trazer essa leveza. E com amor, com humor, isso é importante, né? Para gerar carisma, conexão, humanidade, né? Então isso a arte me ajudou muito. Eu também trago toda a parte da educação que eu aprendi tanto, né? Com as crianças, né? Eles foram grandes mestres para mim. E os estudos do desenvolvimento humano que me ajudam a ter técnica, porque não adianta você só usar a intuição, tem que ter método. Porque o dia que a intuição falha, o que você tem? Você tem um método que norteia. Exatamente. Né? Que é seguro, que é testado, que é científico. É que você alinha, que né? você põe para rodar. E por mais que as empresas hoje estão ainda no processo de abertura dessa intuição, da criatividade, hoje é falado de uma forma diferente, mas não conta só com isso. Né? E precisa ter esse método, precisa ter a seriedade de que ali é uma empresa. Eu fico muito feliz, Thali, de estar vivendo nesse momento. Inclusive tem passagens no Zohar, um dos livros sagrados da Cabala, que dizem que viver nesse momento é uma bênção e uma maldição. E eu entendo muito bem isso, né? Isso vai se acentuar daqui para frente, porque quanto mais tecnologia a gente tem, a vida facilita, a vida fica maravilhosa. Quanto mais o mundo evolui, mais descobertas, mais possibilidades, isso é lindo. Há evolução também, mas há muito mais caos, há muito mais sofrimento, há muito mais um monte de coisas e isso tá crescendo junto, né? Tá crescendo a luz e tá crescendo a sombra também. Não quero ser tão filosófico, mas eu fico muito feliz de, nesse momento, a gente poder abordar temas que até 10 anos atrás não eram nada triviais no mundo corporativo. Ainda não são, mas são permitidos e hoje já se aborda. Tipo, o impacto das emoções nos resultados, o impacto das emoções nas nossas relações. Hoje em dia, né, a neurociência é uma ciência relativamente jovem e que traz luz do ponto de vista biológico, químico, elétrico, de como as coisas funcionam, coisas que a psicologia já tinha deixado muito claro. Mas hoje a gente... E como cada um funciona. Exato, porque a gente é um universo, né? Cada cérebro tem um conectoma, é como se fosse uma digital, a organização dos nossos neurônios, né? E isso dita muito como a gente vê o mundo, como a gente se vê, como vê a vida, como faz com as nossas escolhas, a nossa organização interna e externa, enfim... Mas hoje dá para falar sobre isso no mundo corporativo. Isso, as empresas já acordaram para isso, a maioria das empresas, as grandes, as que vão ficar. Então, isso é uma realidade muito grata para mim, poder trazer esse arcabouço de conhecimento, porque, no fundo, quando eu olho para um ser humano que está na minha frente... É muito bom pensar que ele está se desenvolvendo, mas é muito bom pensar no impacto que ele também vai gerar. Ele vai gerar, vai gerar no redor, vai gerar esse impacto na própria equipe, mas vai gerar também em quem espera ele em casa. Sim, e eu penso muito nessas pessoas também quando eu estou fazendo o meu trabalho. Enfim, é isso que dá sentido, né, para tudo isso. E claro, a gente estuda muito, a gente busca conhecimento científico. Eu detesto achismo, e por isso que eu vivo estudando, vivo lendo, enquanto eu puder. Né? Agora, aos 52, eu só leio com lentes. Mas enquanto eu puder, quando eu não puder ler, eu ouço. Quando o ouvido falhar, a gente faz, sei lá. Alguém vai dar um jeito. Alguém me chipa. Mas uma coisa muito legal que você falou em relação à tecnologia.
né? A tecnologia ela é realmente muito importante na nossa vida. Né? Mas ela tira um pouco da humanidade. Ela tira um pouquinho da humanidade das pessoas. Mas não vamos entrar nisso porque a gente vai ficar 3 dias aqui. Esse é um grande tema. O mais importante é que toda essa abertura, essa globalização, na verdade, ela detonou um pouco o sistema. Detonou muito o sistema. Né? Porque se a gente for lá para a era industrial, né? Rockefeller, né? Na verdade, ele até começou isso, o processo era ensina aquilo que é importante para esse cara ser um bom empregado, para ele produzir, percebe? E era uma máquina de trabalhar, é aquilo, independente da tua personalidade, de quem você é, dentro da programação neurolinguística, a gente fala do mapa, né? O que é o mapa? É o teu conjunto de crenças e valores. Cada um tem o seu, como se fosse uma digital. Não tem um ser humano igual ao outro. Né? E dentro da liderança, a liderança ela tem que estar pronta para reconhecer os seus liderados, cada um deles, para saber como tratar cada um deles. Porque não adianta eu tratar todo mundo igual, porque eu vou querer voltar lá, 50 anos atrás. Não volta mais. É agora, Não, é aquele negócio, é interação, é conexão. E, Ricardo, há 50 anos atrás, a gente podia se dar o luxo de falar assim, ó, aqui funciona assim. Aqui você trabalha, você entra, carimba, molha aqui, carimba aqui, molha aqui, carimba aqui, molha aqui, carimba Era o aqui. sistema. E as pessoas passavam uma vida até quase se aposentar, molhando aqui, carimbando E não aqui. podia sujar a carteira. E a gente... Né? Mudar de emprego que sujava a Não, carteira. exato. E até passava, né, para filhos, né? Saía o pai, e o pai colocava o filho, Pois é, e pois é, assim, pois era é. um legado, né? Mas a gente podia se dar o luxo de fazer isso porque o mundo mudava numa velocidade completamente diferente do que hoje. Hoje, o meu curso, por exemplo, eu me formei em 95, num curso que já está completamente obsoleto. Sim, é Eu não rápido. trago nada de informação técnica que seja útil hoje. Tudo mudou. As formas mudaram, os equipamentos mudaram, as coisas mudaram, Não, hoje não dá para parar. Você tem não, que tá não estudando o dá. tempo todo. Então, assim, além disso, mas mesmo assim, a tecnologia, ela evolui de uma forma exponencial. O ser humano não. Não. É linear. Então, assim, eu, líder, não posso me dar o luxo de continuar querendo ser a única fonte de atualização da empresa. Eu preciso envolver a minha equipe. Exatamente. Eu preciso engajar a minha equipe. Isso não se faz só com salário e cargo. Então, assim, cada vez mais, hoje em dia, o líder ele precisa ter... O líder de sucesso é aquele que tem uma habilidade fora da curva de lidar com gente. Sim. E de se conectar, de engajar, de motivar, né? A psicologia... É você ver que cada indivíduo ali é um indivíduo único, né? E você saber lidar com E se ele cada um deles. for igual para todo mundo, para alguém não vai funcionar, Sim. né? E as pessoas também não aceitam mais, né? A gente estava falando um pouquinho das novas gerações lá fora. Não vai rolar. Não vai rolar. O líder que não se atualiza, né? A gente, dando um passinho para trás, né? Nós, seres humanos, tudo aquilo que a gente não entende gera uma lacuna cognitiva, né? Gera um buraco. E a gente não fica confortável com isso. A gente não consegue lidar com um não sei. Ah, eu não sei. Deixa eu ficar no não sei aqui. Vai meditar no não sei, vai fazer alguma coisa com esse não sei. A gente vê um buraco, a gente quer enfiar coisa dentro. Sempre preenchendo. Preenchendo. Só que a gente vai preencher com o quê? Com os nossos julgamentos, com as nossas inferências. Só que esses julgamentos e inferências, eles vêm da nossa história de vida, daquilo que a gente aprendeu, das nossas verdades, das nossas crenças, Sim, dos seu nossos mapa. valores, Isso, do que né? você está chamando de mapa. Isso. Legal, a gente vai fazer isso. Só que assim, o problema não é nem esse. O problema é lidar com isso como uma verdade absoluta. Porque a partir do momento que você não sabe lidar com aquilo que você não sabe, coloca lá uma inferência, um julgamento, um valor que é seu e lida com isso como verdade absoluta, A ilusão. vira uma ilusão e você começa a tomar decisões em cima dessa ilusão. E bate né? de frente com quem pensa diferente, não tem essa flexibilidade. E aí os líderes hoje estão vivendo um drama, porque eles falam o seguinte: eu não consigo lidar com as novas gerações, eu não consigo lidar com a geração Z. Espera um pouquinho.
A geração Z não veio de um outro planeta. Ela não veio do planeta Z. Da onde veio a geração Z? Da criação daqui. Das Nossa. nossas casas. É Nas uma casas de muitos de consequência. vocês vai ter um Z ali no primeiro quarto à direita. Isso é uma verdade absoluta. Agora a pergunta é, quem está fazendo um bom trabalho, né? Hoje nós temos uma sociedade um pouco mais próspera, homens e mulheres trabalham, as famílias trabalham, e podem prover muito mais para as crianças do que era provido para mim, por exemplo. Isso sem contar Sim. proteção excessiva. As crianças não precisam pensar em nada. Nada. Elas já têm tudo resolvido, a agenda resolvida, está tudo resolvido, né? Nós temos lá no instituto onde eu trabalhava, nós tínhamos um caso muito engraçado, que era de uma mãe delegada. O filho chegou em casa tendo recebido um feedback negativo do chefe, uma avaliação negativa. Ela foi levar o filho para o trabalho no dia seguinte de viatura. Tipo, intimidando. Então, percebe. Então, assim, por que os caras chegam no mundo corporativo desse jeito? Outra coisa, os jovens saem da faculdade. Faculdade hoje é que nem a minha época de cursinho, lembra? Aqueles professores motivacionais? Sim. Uhum. Esse é o professor universitário hoje. Ele fala o Você não seguinte... mantém, né? Os alunos lá dentro. Exato, precisa Pois é, engajar. E aí é. viram entertainers, né? Viram apresentadores, entretenedores. Nem sei se existe essa palavra em português. Mas porque aí você tem que criar música e você tem que criar aquele show para reter a atenção, para ser interessante. E eles manter. dizem para os jovens, Thali, você é o CEO do futuro. E aí quando o jovem chega no mercado de trabalho, ele fala assim, o chefe fala, quem é você? Ele fala assim, eu sou o CEO do futuro. Não, e já quer começar a atuar como CEO. Isso, né? ele Sem fala assim, experiência nenhuma. o meu ex-chefe costumava dizer o seguinte, o jovem, ele chega falando, eu sou o CEO do futuro, cadê minha cadeira? E aí o chefe tem que falar assim, está no futuro. Bem no Exatamente. Então, assim, o que o líder precisa entender é que, assim, ele não consegue, talvez, entender a geração Z. E aí ele faz inferências do tipo, essa juventude não quer nada com nada, eles não se concentram, eles não querem liderança, eles não querem se esforçar, e não é nada disso. Historicamente, uma geração acaba reagindo em cima de outra geração. Historicamente, é isso que acontece. Na verdade, é o que está acontecendo no mundo, as revolução. adversidades, E as aí facilidades, nós- as culpas, né? Papais e mamães têm culpa de estar trabalhando o dia inteiro. Mas não isso tá historicamente conseguindo. sempre foi assim. Na minha época de jovenzinho, meu avô falava assim, o que vai ser dessa geração? E hoje, eu como avô, eu tenho um neto de 9 anos, eu posso estar junto com pessoas, nós que temos barba esbranquecendo, vamos falar, meu Deus, que vai ser essa geração de hoje. Só mudou o cenário, nem E o é legal cenário, essa mas... pergunta, mas quem gerou essa geração, quem criou, quem deu todo o aporte para essa geração ser o que É quem reclama. é quem reclama. Exato. Historicamente é assim, a história só está se repetindo. Por exemplo, né, quando você fala de educação, hoje tem vários pais que acham que quem tem que dar educação é a escola. Né? Quem tem que educar é pai e mãe. A escola tem que passar conhecimento. Né? Então, Ricardo, mas assim, a escola não está fazendo o seu trabalho, as famílias não estão fazendo o seu trabalho, a sociedade não está fazendo o seu trabalho, ninguém está fazendo porra nenhuma. O que sobra? Sobra para o líder terminar de criar essa galera. É isso. E é o papel E do é Alex. isso. O Alex Não, está e é aqui uma- exatamente. Não, é graças a isso que eu tenho um bom emprego, Eu porque eu preciso cuidar dos líderes, preciso cuidar da sanidade Não, mental é graças deles. a isso que a gente consegue ainda estar trabalhando, né? Não é? Isso, também, né? Mas assim, alguém, porque eu vejo muito as pessoas jogando a responsabilidade. E todos somos responsáveis. É a sociedade por um completo. É pai, é mãe, é escola. Sim, existe o governo. Todos nós somos responsáveis. É um resultado das nossas ações do passado, geração pós geração. Só que quando chega na empresa, que você tem essa postura da geração anterior, de que a pessoa vai entrar, vai cumprir ali o seu papel. Mas essa geração Z, que não foi ensinada esse papel, pelo contrário, foi ensinado que vai ser um CEO assim que entrar.
E o pai vai levar de viatura, a mãe vai levar de viatura para intimidar o chefe. E aí, o que fazer? Como se responsabilizar? Como ajudar a geração Z a se responsabilizar? A voltar um passo atrás. Pois é o que a gente vem colocando isso para a maioria das organizações. Não vai rolar o líder ficar esperando que eles vistam a camisa. Porque isso não faz parte da cultura deles. É preciso letramento, Thali. Preciso Lado letramento. básico. É preciso conhecer o jovem, é preciso abrir espaço de conversa com o jovem para entender o que ele quer. É preciso abrir espaço para entender a cabeça desses novos seres humanos que estão entrando de um jeito diferente. O cérebro deles está sendo estudado e já tem comprovações, não posso dizer científicas porque estão em processo, mas dos estudos que eu conheço, há uma tendência de afirmação de que o cérebro deles já está diferente. Está funcionando de um jeito diferente. Então eles valorizam muito a qualidade de vida. Eles valorizam muito, por exemplo, eu quero ficar aqui nessa empresa para poder viajar. E aí o líder tradicional, o líder que vestiu a camisa, acha isso um absurdo. Cala a boca. Aproveita isso. Talvez seja uma oportunidade de falar o seguinte: legal, cara, viajar é muito da hora. Viajar é o máximo. Quero te ajudar a viajar. Vem comigo. Vamos bater essa meta aqui, ó, por 2 anos. Função do líder. Não sei quanto tempo o cara vai durar pensando em viajar. Uhum. Porque vai mudar, vai aparecer alguma Ele outra vai coisa. amadurecer, ele vai conhecer alguém, ele vai se apaixonar, ele vai ter desejo de constituir família, as mulheres vão querer engravidar. 1000 coisas podem acontecer. Só que, assim, se eu fico forçando, Você já castra logo Né, lá de cara. acontece aquele processo que aconteceu comigo quando criança, Total, só que tá essa aqui. geração, para essa geração, isso é inaceitável. Eles têm muito isso aqui. Então, através de uma conexão autêntica, é que os líderes vão conseguir caminhos para extrair dos jovens esse potencial, extrair dos jovens o engajamento. Mas para isso não dá para falar para eles, ó, veste a camisa da empresa, vem comigo que eu vou te dar cargo. Eles vão falar assim, Né? se liga, Olha só tudo que eu não legal. quero é esse cargo, pega teu cargo e... Isso, Enfim. enfia lá. Ó, Alex, que legal, cara. A gente tá falando da geração Z, né? Dela buscar algo que dê prazer e que se dane o resto. Meu, foi o que o Alex fez, cara. E é um Ali- exemplo. Então, Eu sou e você Z. não era- e você- Então, e você não é da geração, percebe? Isso faz parte da gente. Sabe o que eu acho Sim. que eu sou? Eu acho que eu Entendeu? errei, eu caí de lá de cima. Eu era da Você veio geração antes, Z. né? Você foi o primeiro para e eu- experimentar. Eu acho. Então, mas é Não, aquele e negócio. muitas pessoas viveram e vivem essa mesma autenticidade. Então, o comportamento... É que não tinha nem essa nomenclatura, né? Que isso também é muito Não, novo. a gente vai para Woodstock. Você fala, tá cheio de geração Z ali, né? O pessoal queria viver a vida, mas é que negócio, faz parte do ser humano ter prazer. Só que essa juventude, né, a criação dela foi muito focado, né, na liberdade, né? Então, como eu estou ocupado daquilo, eu te dou presente, eu deixo você fazer isso, eu deixo você fazer aquilo, né? E eles foram criados assim. Então, mas porque a gente precisa entender Sem isso ralar muito o historicamente, é joelho. uma questão social muito forte, porque toda geração reage de forma contrária à geração imediatamente negação. anterior. Sim. Então, por exemplo, a geração Woodstock é filho de quem? De quem fez guerra. Sim, dos Então, paz e militares. amor Amor, era muito urgente. Eles não aguentavam mais ver gente sequelada ou gente morrendo. Que é a negação, isso é normal do ser humano, né? Negar, né? Faz parte. Eu Negar. acho que é... Negar pai, negar mãe, né? Isso é normal. É uma coisa que te trata direto dentro de um set de análise. E as gerações fazem esse caminho muito, de negar. Entendeu?
E a geração Z, como a gente está falando dela, ela também faz esse caminho. Só que ela Toda, também nós foi... fizemos isso também. Sim, claro. Nós fizemos isso também de algumas formas. Então, assim, De historicamente, várias toda formas. geração que entra vai mudar a história do mundo, vai mudar um pouquinho a história do mundo. E assim, os Ys também, nós falávamos isso há 10 anos atrás. O que Sim. vai ser? Eles eram superficiais, eles queriam só fazer o que eles queriam. É muito parecido. No entanto, eles se adaptaram e hoje a maioria dos Y já ocupa cargo de média liderança. Aí eu te faço uma pergunta. Entende? Será Então, que eles se adaptaram ou será que as lideranças aprenderam a lidar com eles? Acho que as As duas duas coisas. coisas. Não tem É, outro também caminho. acredito. Não tem outro caminho. O cara que acha que é o CEO do futuro, ele vai ter que se adaptar. Ele quer enfiar o caroço de manga no solo e comer manga daqui a 3 horas. Isso não vai ser uma possibilidade. Então, Ele à vai medida bater que vai cabeça. vivendo e amadurecendo em vivência mesmo, né? De ver que a manga não vai nascer em 3 horas. E aí ele vai começar a se adaptar a essa realidade fora da casa, daquela educação mais permissiva, que lá a vida real não vai trazer o mesmo amor e carinho que o pai ou que a mãe ou a falta Sabe uma dele. coisa linda que a geração Z tem? Essas gerações jovens têm? Eles aprendem. Só que eles não vão aprender por comando e controle. Sim. Esquece. Não vai rolar. E eu percebo assim, que tem que fazer sentido. E como no fazer coração. sentido? Olha o que você falou, a palavra que você falou. Hum. Isso precisa fazer sentido, isso precisa ser sentido. Sentido. Então, assim, a conexão é o que vai trazer isso. Por isso que nunca na história foi tão importante para as lideranças aprenderem habilidades conversacionais. Comunicação. E mais, dentro da comunicação, que é um grande guarda-chuva, existem as habilidades de conversar. Como é que eu vou conversar? Com qual objetivo? Como é que eu vou acertar essa comunicação Mais empático, nessa né? conversa para que eu consiga Sensibilizar aquele ser. gerar compromisso? Esse é o ponto. Então, não tem outro jeito de gerar compromisso no ser humano senão através das conversas. E fazendo com que Né? aquilo que vai ser... Primeiro ouvindo, né? Entendendo qual é o mundo daquela pessoa, porque ainda é individual, é uma geração Z, então está generalizado, mas cada um traz a sua vivência, Claro. como todas as gerações. Então, entender aquele universo para encaixar essa comunicação, para encaixar essa conversação de uma forma que realmente faça com que ele sinta, faça com que ele se comprometa. E é um comprometimento com ele, não é só com a empresa também, não é? Quando ele percebe que a empresa tem um comprometimento com ele e com os sonhos dele, com os valores dele, e o que importa para ele, o jogo muda. Estabelece-se uma relação de confiança. Começa a se construir conexão e confiança. Sem isso, não tem acordo. E eu percebo isso nos atendimentos também. Porque Perfeito. quando eu atendo essa galera mais nova, mais adolescente, não adianta pensar que ela vai trazer um problema de mãe, vamos generalizar, um problema de mãe que uma pessoa de 30 anos, a de 20, é completamente diferente, não só pela própria história, mas de como percebe a mesma situação. Minha mãe não me deu atenção. A percepção é totalmente diferente. Eu preciso adequar minha linguagem para entender essa percepção e fazer com que ela ressignifique ou não, mas que faça sentido naquilo que está atrapalhando a vidinha dela. Então, eu percebo uma grande diferença. Você pode ter o mesmo problema, mas essas gerações sentem de forma diferente. Perfeito. Demais. Perfeito. Então, assim, e aquilo que eu falei para você, de ser grato por poder viver esse momento, há 10, 15 anos atrás, sei lá, falar em que os líderes precisavam desenvolver mais as suas habilidades de conversação, de conversa, suas habilidades conversacionais, poderia ser uma piada.
Nossa, você falou, eu já Mas- pensei em alguns gerentes E que é. eu já passei. E Eu falei assim, eu quero resultado, é dinheiro do bolso. Hoje o cara que não conversa direito com os seus liderados, ele é despedido. Hoje o líder que não respeita, ele tem pouco tempo de vida. Porque não vai rolar. Não tem voz de comando, Né? não consegue liderar. Algumas empresas muito grandes, robustas, que existem aqui no Brasil, e eu diria até que a maioria delas estão fazendo essa transição a duras penas. Por quê? Porque são muito robustas, é muito difícil mudar a cultura. E é por isso que eu venho estudando muito cultura organizacional, né? Porque a cultura é feita pela forma como as pessoas pensam e pela forma como as pessoas agem. Então, tudo isso traz essa cultura de como funciona a organização. Isso é importante, né? E as empresas vão ter que dar uma atualizada nas culturas. Principalmente essas empresas que você está falando, elas vão ter que dar uma atualizada. Né? Não dá para vir com a cultura de 20, 30, 40 anos atrás. Tem que ajustar. Não vai funcionar. Por quê? Porque não está chegando Não. mais gente da Não conecta. geração que construiu aquela cultura. Está chegando outro tipo de geração e que vai construir uma outra cultura, com outras bases, com outros valores, né? E assim por diante. Eu só falo uma coisa, Alex. Na hora que o negócio está ficando bom, mas bom mesmo, vai acabando o nosso tempo. Pô, Entendeu? Passa muito sério? rápido, né? Mas tem outdoor, não tem? Sim. E, assim, eu acho sensacional o que você falou dessa geração de fazer um projeto de viagem, de fazer o projeto de um mochilão. Então, eu vou passar esse tempo aqui, que é uma coisa que eu sempre acreditei, que em qualquer lugar, nós somos só passagens, né? E não tem lindo. mais a necessidade de se fixar, não somos árvores, podemos voar. E foi tão colocado essa questão para nós, né? Me incluo nessa geração de ter estabilidade, concurso público, e você tem que ter carreira, pensar em aposentadoria, e hoje para eles já não faz sentido. Carteira assinada. Porque é como se... Eu tenho a sensação que eles não têm esse medo, não foi colocado medo no futuro, de que não vai ter uma casa, de que não vai ter a saúde, não vai se aposentar, porque eu conheço pessoas com conceito muito medo de não se aposentar. Porque do jeito que o país vai, não vai se aposentar. Mas para eles, assim, não faz nem sentido, porque é uma coisa assim, eu não sei nem se eu vou estar vivo. Então, por que eu vou ficar trancado dentro desse lugar? Eles assumem isso numa boa. Eles não têm pudor, não é pudor de assumir isso. E não deveria mesmo, porque não é vergonha. E vamos combinar, eles são jovens. Eles precisam passar por isso para desenvolver competências. Eles precisam explorar isso para ter competência. Daqui a pouco eles amadurecem, entendem. Porque a vida tem certas regras que são universais. Não adianta querer enfiar o caroço na terra e querer comer manga amanhã, porque não vai acontecer. Você só vai comer manga daqui a 10 anos. Processo de aprendizado. Então, Não tem assim, como fugir isso dele. ele vai ter que lidar com as realidades que não mudam. E ele aprende. E aprende, e eu tenho para mim, que a gente vai ver isso, que é essa geração Z, aos seus 40, 50, 60, 70 anos, vão montar uma empresa. Porque eles já viveram, tiveram experiência para comandar esse novo modelo para quem está vindo aí E na a frente. gente teoricamente, a gente está vivendo cada vez mais, né? Exato. Hoje os 50 são os novos 35. Que nem a Mami, que tá com 94. Não é? Ah. Eles estarão com uma bagagem de experiência, de vida, não ficaram presos, amarrados em vários locais, para criar um novo sistema para quem vai chegar, que a gente não faz ideia de como vai ser essa geração, mas que valorizaram e viveram, porque o que eu escuto muito na minha família, em atendimentos, chegou agora, né, aposentou, mas não tem energia para viajar, não está fazendo o que ama, tem vergonha, que agora que eu parei de trabalhar, eu vou fazer tal coisa, qual é o seu sonho? Que é sempre uma pergunta. A grande ilusão mas da tenho aposentadoria. vergonha, é né? ilusão. O quanto que antigamente se falava da aposentadoria, e quando chegava na aposentadoria a pessoa morria, porque ela se sentia inútil. Né? Cansado, Percebe? inútil, Simples assim. desvalorizado. Então, crenças que vão quebrando e crenças que vão nascendo. Né? E essa geração Z lá na frente, que você está falando, também vão ter os perrengues dele
Tá acontecendo com as outras gerações. É normal. Eles vão normal, lidar com é as normal. próximas gerações Sim. também, né? E o mundo vai precisar se Sim. sustentar. As organizações vão ter que encontrar as maneiras de se sustentar. Eu falei de viagem, mas isso é só um Sim, exemplo. é um Existem exemplo, tantas é. outras. Agora, acho que a arte mais bonita são aqueles líderes privilegiados de terem uma equipe multigeracional. Eles têm várias pessoas de gerações diferentes. E saber fazer essa química O funcionar... aprendizado, né? Um com o Poxa outro. vida, pode ser tão complementar, pode ser tão conectivo, pode ser algo tão evolutivo, tão bonito e que impacte um negócio. Porque, como eu falei, eu não estou aqui só querendo fazer um mundo cor-de-rosa, um mundo de arco-íris, de alecrins dourados. Não é esse o meu ponto. Por quê? Porque um negócio ele precisa ser lucrativo. E as pessoas que não trazem lucro para a empresa não podem ficar ali naquele sistema. Então, assim, vão ser removidos. Isso não tenha dúvida. Agora... enquanto as pessoas estão interessadas a fazer com que as empresas tenham lucro, que elas sejam prósperas, que sejam abundantes, isso pode ser uma baita de uma oportunidade evolutiva, porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Então, se isso puder ser alinhado a projeto de vida, imagina quão poderoso não pode ser Sim. do ponto de vista organizacional e de vida de cada pessoal. Realização. Exato. De realização. Para a gente finalizar, se você tivesse um outdoor universal, né? Então, planeta Terra, pelo menos, vai receber a sua mensagem nesse outdoor. Qual mensagem você deixaria? Eu não deixaria uma mensagem. Eu odeio afirmações. Mas eu faria boas perguntas, porque isso é o meu Ótimo. trabalho. Eu deixaria um outdoor escrito assim: quem é você? E com letras miúdas falaria o seguinte: não me fale seu nome, não me fale o seu trabalho, a sua profissão, a sua família, quanto você ganha. Nem nada desses papéis e personagens que você vive na sua vida. Se tirar tudo isso de você, quem fica? Quem é você? Show, Uma hein? pergunta muito Show. difícil. Show. De E ser aproveitando isso, né, deixa um recado para a nossa audiência, né, algo que é importante para eles levarem para a vida deles e as suas redes sociais. Como que as pessoas encontram o grande Alex? Ah, pra falar de contato? Também, Plim Plim? contato e... Se você gostou dessa live, arrasta pra cima, clica no botão, É isso aí. se inscreve no canal. Eu tô no Instagram como meu arroba é eualexcamargo. eualexcamargo. E no LinkedIn também, Alex Camargo. Então as pessoas me acham nesses dois canais sem o menor problema. Tô aqui. Ai, que Isso, vergonha. deixa. Eu fiz um bem jabazinho. blogueirinha, tem que fazer mesmo. E que as pessoas que estão assistindo aqui agora entrem em contato, leve você para dar um treinamento com essa nova visão de integração, porque a gente não precisa separar, Ai, que integrar. bom. Levem para dar Sim. treinamento, sim. E eu também atendo 1-a-1, eu atendo sua equipe, eu faço treinamento, faço jornadas, enfim, a gente faz de um tudo aí, a gente trabalha bastante o ser humano. Que é uma Vamos lá. geração Z aqui, que já faz de tudo um pouco. Eu sou um geração Z antecipado. Antecipado. É isso Aí foi um prazer. Mas show de bola. Show de Obrigado, bola, obrigado, maravilhoso, Ricardo, maravilhoso. obrdio, Thali. Foi uma honra poder Um estar aqui. episódio rico, É. cara. Nossa, Que bom, Muito. que nossa. bom, que bom. Fantástico. Espero que a galera curta muito. E ó, tudo que eu falei de liderança serve para parentalidade também, tá? Porque é muito análogo. Então, se você não é líder, mas você é pai, você é mãe, você é tio, você é sobrinho, mas tem alguém que você lidera e que está colaborando para a formação dessa pessoa, dá igual. Parte para isso. Rever todo esse vídeo agora com essa lente. É isso Show. aí. Perfeito. E é isso, pessoal. Como eu falo, na hora que tá chegando aqui, a melhor parte, acaba o nosso tempo. Mas, ó, Mas foi um muito episódio rico mesmo. riquíssimo, Muita riquíssimo, informação. muita informação muito importante. Eu tenho certeza que já está fervilhando na tua cabeça aí um monte de gente que merece assistir esse episódio. Então, compartilha, distribui aí pro povo e lembra, se inscreve, curte, né? A gente
necessita muito da sua ajuda para expandir ainda mais esse canal e levar muito mais informação para você, que é a parte mais importante, né, da conexão autêntica. Simples E assim. deixa aí no comentário também quem você quer ver aqui na nossa conexão autêntica. Quem você quer receber, que você tenha curiosidade, que entrega, que você já sabe que entrega um ótimo trabalho. Fala aqui com a gente também, deixa aqui nos comentários. O Alex vai voltar tá com apontando certeza. o Alex está apontando para ele aqui. Ele né? também vai voltar mais Muda a vezes, porque câmera tem aí, muito Eric. assunto, muitas coisas que a gente pode Vamos pra essa integrar. Aí deixa aqui também quem você quer ver, que a gente traz para o Conexão Autêntica, e vai ser maravilhoso como esse episódio. E gratidão, Alex. Gratidão mesmo por Eu que topar essa agradeço. aventura aqui com a gente. Foi uma delícia. Se pedir para eu Fantástico. voltar, eu volto. Vamos fazer a nossa Volta, conexão aqui, ó. volta. A mão aqui. Ó. Assim? Isso. Põe a outra, vai que você fica mais confortável. Assim. Assim? É E isso vamos. Gratidão, pessoal, nossa conexão aqui, a sua conexão com a gente aqui. Tamo Sempre junto, autêntico. sempre. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Tchau.